10h50, estamos de volta com o Manhã Bandeirantes e quem está conosco é a repórter Maju Arruda Leite. Para explicar essa história, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pediu para colocarem mais para frente uma visita que estava marcada para amanhã dele ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Maju, qual o motivo disso? Bom dia para você. Pato, Sabino, um bom dia a vocês, bom dia a todo mundo ligado aqui no Manhã Bandeirantes. O motivo para o cancelamento dessa visita foi para cumprimento de compromisso em São Paulo. É o que está escrito na nota divulgada pelo governo de São Paulo ontem à noite, dizendo que essa visita foi adiada a um pedido do governador de São Paulo e que uma nova data vai ser solicitada. Isso, portanto, ainda não aconteceu. Essa nova data precisa ser solicitada pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que é o responsável, que é o relator, né, do caso do Supremo e é quem dá autorização de quem pode ou não visitar o presidente Jair Bolsonaro em Papudinha, em Brasília. Ontem, essa autorização veio por parte do ministro Alexandre de Moraes, no início da tarde. Essa liberação para que Tarcísio realizasse essa visita era um encontro marcado para amanhã, entre 8 e 10 da manhã. E até durante a tarde, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que desde o início da semana está viajando, cumprindo agenda em diferentes cidades aqui do estado de São Paulo, participando de entregas de equipamentos, visita em obras. E ontem ele estava em uma agenda em Franca, no interior de São Paulo, e ele até comentou sobre essa visita, disse que estava feliz com essa autorização, que nesse encontro iria manifestar solidariedade, apoio ao Bolsonaro e reforçar que Bolsonaro sempre poderá contar com ele. Mas logo depois, à noite, veio a manifestação, então, do governo de São Paulo por meio da assessoria, dizendo que esse encontro foi adiado. Lembrando que o último encontro entre os dois aconteceu em setembro, e isso o Bolsonaro ainda estava em prisão domiciliar, então, portanto, essa vai ser a primeira visita do governador de São Paulo ao ex-presidente, depois do anúncio da candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. A gente lembra que esse anúncio aconteceu no fim do ano passado, por meio de uma carta que foi redigida pelo Flávio em frente ao hospital, enquanto Bolsonaro estava internado para uma cirurgia, isso no dia 25 de janeiro, e esse anúncio causou uma repercussão no mundo político, até porque o nome de Tarcísio de Freitas é um nome forte para ser o candidato das eleições nesse ano. Então, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a posição dele em agendas, inclusive na primeira agenda pública deste ano, que aconteceu na semana passada, ele voltou a dizer que vai ser candidato à reeleição aqui em São Paulo e que a direita vai estar unida em torno de um nome, e que o nome do candidato da direita é, portanto, Flávio Bolsonaro. Então, por isso que há uma expectativa muito grande por essa primeira visita de Tarcísio de Freitas ao ex-presidente, depois do anúncio da candidatura, em meio a estas questões que ainda seguem em dúvida no cenário eleitoral para as eleições aqui de 2026. Volto com vocês. Eu comentei no início do Manhã Bandeirantes e na audiência rotativa do rádio, volto a dizer. A grande questão era o que Tarcísio ouviria do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não ouviria, o que tudo indica, um pedido para ser candidato a presidente, que é a única hipótese de Tarcísio deixar uma candidatura ao governo de São Paulo. É ser guindado pela própria família Bolsonaro. Ele não vai de encontro, não vai fazer qualquer movimento contrário à família Bolsonaro. Mas, ao que tudo indica, e até indicado pelas falas de Flávio Bolsonaro, o que Tarcísio diria aliás, o ex-presidente Jair Bolsonaro diria é que Tarcísio está fazendo um grande trabalho como governador e que precisa dele como candidato à reeleição. E não é o que Tarcísio quer ouvir, pelo menos agora. Se a gente tivesse que apostar, eu apostaria hoje, esse quadro pode mudar amanhã, mas eu apostaria hoje que Tarcísio é candidato à reeleição. É a pergunta que todos me fazem todos os dias. Candidato à reeleição em São Paulo. Mas esse quadro pode mudar e aí sim Tarcísio pode se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por enquanto ainda não é hora de pular fora do barco de uma eventual candidatura presidencial
pelo que indica a estratégia de Tarcísio em desmarcar essa reunião com o ex-presidente. E você falava sobre o que poderia ser esperado por Tarcísio em um possível encontro. O repórter Túlio Amâncio, do Grupo Bandeirantes em Brasília, apurou que, se o encontro acontecesse, Bolsonaro iria apoio explícito a Flávio. Isso segundo aliados do próprio ex-presidente da República. Isso porque a avaliação entre os bolsonaristas é que Tarcísio de Freitas está demorando a declarar de forma veemente, firme, o apoio ao candidato que foi escolhido por Bolsonaro. Uma fonte do repórter Túlio Amâncio disse que Tarcísio parece não acreditar em Flávio e por isso é bom Bolsonaro falar sobre a escolha pessoalmente antes que a direita rache de uma vez por todas. Isso foi o que apurou a nossa equipe de reportagem na capital federal. E vale a pena prestar atenção também que os movimentos de Tarcísio têm sido coincidentes com os movimentos políticos da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro.